Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mistérios em Cena. Você sabe que tipos de torturas eram praticadas pelos tribunais da Inquisição? Quantas pessoas morreram? Por que foi instaurada a Santa Inquisição na Europa? Venha conosco descobrir os mistérios da Santa Inquisição. Fique conosco até o fim do vídeo que vamos mostrar alguns instrumentos utilizados para as torturas e alguns famosos que foram vítimas. Esse é um tema que divide opiniões entre historiadores e religiosos. Há os que defendem que a Inquisição foi a salvação da doutrina cristã da época e os que defendem que foi a imposição da Igreja Católica de suas doutrinas para acumular poder e riquezas. Considerando o contexto histórico, quando a Inquisição foi instaurada, o cristianismo era a religião predominante na Europa. Tinha o apoio dos reis e da maioria da população. Os costumes e hábitos da época eram muito diferentes e é muito difícil analisar a situação com a visão dos últimos 2 séculos. Portanto, vamos focar nos mistérios envolvidos em todo esse processo. A Inquisição foi um período sombrio da história europeia. Foi instaurada no século XII e durou cerca de 600 anos no total, com o último julgamento de bruxaria ocorrendo na Polônia em 1793. Durante esse tempo, muitas pessoas foram perseguidas, torturadas e executadas sob a acusação de heresia ou bruxaria. Embora a Inquisição tenha sido amplamente associada à Igreja Católica, também foi usada por outras igrejas cristãs, como a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana e a Igreja Reformada. O Tribunal do Santo Ofício foi criado em 1231 pelo Papa Gregório IX para lidar com o que a Igreja considerava heresia, que era vista como uma ameaça à estabilidade da Igreja Católica. Heresia era qualquer crença que fosse considerada contrária à doutrina da Igreja Católica, e muitas vezes incluía crenças acreditadas ocultas ou pagãs. A Inquisição era responsável por investigar e julgar estes casos, e os julgamentos eram muitas vezes brutalmente violentos. A tortura era frequentemente usada para obter confissões, e os condenados eram frequentemente executados em público para servir como exemplo para outros. Um dos mistérios mais intrigantes da Inquisição é o motivo por trás de sua criação. Alguns historiadores argumentam que a Inquisição foi criada para consolidar o poder da Igreja Católica, enquanto outros afirmam que foi criada como uma resposta à ameaça dos cátaros e dos valdenses, que eram seitas vistas como uma ameaça à Igreja Católica por interpretar a Bíblia sem o auxílio do clero. Independentemente das razões por trás de sua criação, a Inquisição logo se tornou uma força poderosa, com tribunais da Inquisição sendo alcançado em toda a Europa. Outro grande mistério da Inquisição é o motivo por trás das acusações de bruxaria. A caça às bruxas começou na Europa no final do século XV e atingiu o auge no século XVII. Algumas teorias sugerem que as acusações de bruxaria foram usadas como uma forma de controle social, enquanto outras afirmam que foram usadas para justificar a perseguição de grupos minoritários, como as mulheres, os pobres e os marginalizados. Ainda outras teorias sugerem que as acusações de bruxaria eram uma forma de lidar com a ansiedade e medo associados à mudança social e cultural que ocorria na Europa na época. Muitas vezes as acusações eram usadas para justificar a perseguição de pessoas que eram consideradas indesejáveis ou que desafiavam o status quo. As acusações de bruxaria eram frequentemente baseadas em rumores, fofocas e superstições, e muitas vezes não havia provas concretas para sustentá-las. A caça às bruxas resultou na morte de milhares de pessoas, muitas das quais eram mulheres. O Martelo das Feiticeiras. O Martelo das Bruxas, ou Martelo das Feiticeiras, é um livro, ou manual inquisitorial, publicado em 1486 ou 1487 pelos dominicanos Heinrich Kremer e James Springer na Alemanha, em cumprimento à bula papal de Inocêncio VIII. Segundo pesquisas, o próprio Papa solicitou um manual de combate aos praticantes de heresias, e que tornou-se o guia dos inquisidores pelo restante do século XV e seguintes. Embora no período existissem outros manuais, este era dos mais cruéis, ensinando sobre o ódio, tortura e morte. Segundo alguns autores, o Malleus Maleficarum nunca teria sido aceito pela Igreja, sendo incluído no índice dos livros proibidos do catolicismo, e seus autores tendo sido excomungados. Contudo, outros autores sustentam o contrário. O primeiro índice só foi publicado depois de 1559, e não incluía o livro, que também não se encontrava nas edições posteriores.
Por outro lado, Kremer foi censurado pela Inquisição em 1490 por recomendar métodos antiéticos e ilegais, e por não seguir as doutrinas ortodoxas da Igreja relativamente à demonologia, mas nunca foi excomungado e gozou até de bastante prestígio. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira, relata as propriedades do demônio e sua ligação com a bruxaria. A segunda trata de como lidar com os malefícios durante o dia a dia. Finalmente, a terceira parte faz a descrição de como proceder aos julgamentos e como cumprir as sentenças. Embora o livro original traga uma dupla autoria, é consenso que o papel do então renomado autor Springer na escrita deste livro deva ser mínima. Outro mistério interessante da Inquisição é o fato de que muitas pessoas confessaram ter praticado bruxaria e outras formas de heresia sob tortura, mas depois se retrataram de suas confissões quando a tortura era interrompida. Isso levanta questões sobre a validade das confissões obtidas sob tortura e a ética do uso da tortura como forma de obtenção de informações e confissões. Outro mistério envolve as punições que foram aplicadas durante a Inquisição. Algumas pessoas foram condenadas a serem queimadas na fogueira, enquanto outras foram condenadas a penas mais brandas, como exílio ou pagamento de multas. A escolha da punição muitas vezes parecia arbitrária e injusta, levantando questões sobre a justiça do sistema de julgamento da Inquisição. Finalmente, um mistério intrigante é o fato de que a Inquisição continuou em alguns lugares até o final do século XVIII, mesmo depois que a evolução cultural trouxe um novo foco na razão, na ciência e na tolerância religiosa. Isso levanta questões sobre por que a Inquisição continuou a existir por tanto tempo e como ela se adaptou às mudanças culturais e sociais que ocorreram durante esse tempo. Número de vítimas. As estimativas, segundo pesquisadores, variam entre 30.000 e 300.000 pessoas. Alguns historiadores vão mais além, alegando que foram milhões. Por vários motivos é quase impossível determinar um número aproximado, visto que foram aproximadamente 600 anos e vários países diferentes, inclusive no Brasil. Os métodos de tortura. Cadeira das bruxas. Esticamento. O berço de Judas. O corta-joelho. Arranca-seio. O cavalo espanhol. A pera. Gaiola suspensa. Vítimas famosas. Joana d'Arc liderou os exércitos franceses até a coroação do rei Carlos VII. A acusação de heresia pela Igreja Católica, no ano de 1431, foi o desfecho da trajetória de Joana d'Arc como um dos maiores símbolos da libertação francesa na Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc foi queimada como herege e não como bruxa. Sua condenação se deu em torno de 2 pontos essenciais. Em primeiro lugar, ela não aceitou a conclusão do tribunal inquisitorial, para quem suas visões eram ilusórias e obras do demônio. Ao optar por manter sua convicção na origem divina das vozes que ouvia, Joana não aceita a interpretação da Igreja, sendo por isso considerada insubordinada. Giordano Bruno foi um filósofo, matemático, teólogo e religioso italiano. Defendia a teoria heliocêntrica, afirmava a existência de outros mundos e ainda questionava a natureza divina de Jesus Cristo. A partir de 1593, Bruno foi julgado por heresia pela Inquisição Romana, acusado de negar várias doutrinas católicas essenciais. Galileu Galilei foi um grande físico e astrônomo italiano que nasceu na cidade de Pisa em 1564. Suas ideias foram apresentadas em sua obra Diálogos, sobre os 2 grandes sistemas do mundo e publicado em 1632. A publicação dessa obra foi condenada pela Igreja e em 1633, a Santa Inquisição prendeu e julgou Galileu por heresia. Para evitar que fosse queimado vivo, Galileu Galilei se viu obrigado a renegar suas ideias através de uma confissão, lida em voz alta perante o Santo Conselho da Igreja. Foi obrigado a viver em prisão domiciliar pelo resto da vida. Independente das interpretações, o fato é que as pessoas eram torturadas e muitas vezes condenadas a mortes brutais. Foi realmente um período de trevas na história e envolve muitos mistérios intrigantes.
O motivo por trás de sua criação, as acusações de bruxaria, as confissões obtidas sob tortura, as punições aplicadas e a duração da Inquisição são todos temas de debate e discussão entre historiadores e estudiosos. O estudo da Inquisição é importante para entender a história europeia e para refletir sobre os perigos da intolerância religiosa e da perseguição de minorias. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Aproveite para deixar um comentário com a sua opinião, e se você ainda não se inscreveu no canal, ficaremos honrados em recebê-lo. Vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.